Olá, seja bem-vindo aos estúdios Boston Podcast TV. Hoje você está aqui comigo em uma série de eventos criminais e fatos reais, verídicos que ocorreram na nação estadunidense. A pedido de vários amigos, nós começamos uma trilogia de eventos investigativos. Também vamos ter a nossa série de história da igreja, eventos, curiosidades e momentos que marcaram a história estadunidense e não só da história dos Estados Unidos. Nós vamos estar eventualmente falando de vários países. Nós já fizemos também um evento, uma biografia do massacre de Santa Cruz, que ocorreu em 1991, no dia 2 de novembro, no Timor-Leste, e que eventualmente marcou não só a história, mas fez com que o país também teve um avante, a sua liberdade. Infelizmente, são fatos reais que realmente aconteceu, coisas tristes, causa medo, arrepio, como também ocorria e gerava em toda a nação estadunidense nesse período. Mas eu gostaria de dizer que nenhum momento, tanto em Audiocast, para você que está ouvindo no Spotify, e desde já deixo o meu muito obrigado. Mais uma vez eu quero repetir, e agora aqui em vídeo, nenhum momento você vai sentir qualquer amor, admiração e qualquer empatia por um serial killer ou qualquer outra pessoa que nós viemos fazer qualquer vídeo significativo. Eventualmente, todos esses são marcantes, são difíceis de falar. É difícil de expressar como que nós gostaríamos de transportar toda a comunicação. Mas gostaria mais uma vez de dizer, você é o nosso convidado. Então, para os amantes da literatura, da academia e também por séries e documentários investigativos, eu acredito que vocês vão gostar. Então, antes de tudo, clica no sininho, dá like, compartilha. Boston Podcast TV. Começa aqui uma série criminal baseada em fatos reais, diretamente para o site do FBI. E você é meu convidado. Antes de começar, gostaria de dizer, você sabe o que é um serial killer? A palavra e a expressão serial killer, você sabe o que define o serial killer? Nós vamos estar percorrendo a vida de vários serial killers aqui nessa série investigativa e muitas respostas nós vamos obter nesse caminho. Uma delas é: Charles Manson é um serial killer? Sim ou não? Al Capone é considerado um serial killer? Sim ou não? Então, respondendo várias dúvidas e perguntas, já vou dizendo: Charles Manson não é um serial killer. Mas gostaria também de dizer que vocês vão não só percorrer na história e o porquê ele é um dos casos que mais gerou medo e pânico na nação estadunidense. Hoje nós vamos falar de um serial killer que causa medo, pânico. Você que ouviu no Spotify, nós estamos falando de Rodney Alcala. Então, mais uma observação aqui. Imagina você ser convidado para um programa de namoro na TV. E você, moça, vai encontrar com um rapaz que será o seu candidato, impressionalmente com QI superdotado, beleza aparente, força, altura, e aquele convidado que vai te levar para sair. Nada mais é do que um dos serial killers mais procurados em seu período nos Estados Unidos. Faça essa observação e vamos para as curiosidades e eventos que ocorreu na vida desse serial killer do qual nós conhecemos como Rodney Alcala. Todos nós sabemos que serial killer nada mais é do que uma expressão em inglês para assassino em série. Aquele que marca eventos em séries, todos bem programados em sua mente, totalmente maquiavélica, e qual executa em vários fatos que compadece somente de períodos, somente de tempo, locais e áreas diferentes, mas que torna um cronograma do assassino em série. Nada mais ele pode compadecer senão de uma série de eventos do qual ele pode criar na sua mente e tornar em realidade, porém de uma forma totalmente macabra. Rodney Alcala nasceu em 1943, no dia 23 de agosto, e aos 8 anos de idade, a pedido da sua avó, ele e sua família mudou-se da cidade de Santo Antônio do estado do Texas, cidade na qual ele nasceu, mudou-se para o México. Em 1954, logo quando seu pai foi embora, deu partida da sua vida, sua mãe viu que as despesas e os gastos eram horrendos e a sua dificuldade financeira fez com que ela pegasse os seus 3 filhos mais Rodney e mudasse para Los Angeles. Agora sua vida iniciava na Califórnia. Nos anos seguintes, Alcala
ainda na Califórnia, ainda em Los Angeles, teve várias namoradas e aos seus 18 anos já tinha vários amigos. Ele se tornou escriturário da base militar do estado da Carolina do Norte. Naquele período, era demonstrado que ele tinha uma imensa dificuldade, não só com seus companheiros de quarto, como também com seus companheiros de trabalho. Isso, vale lembrar que um dos pontos de todo assassino em série é que eles não é só dotado de um alto QI, eles também têm uma grande dificuldade com homens, por causa da sua vida, dos seus problemas ainda quando infância, abusa, maior parte da porcentagem de todo serial killer recebeu todo tipo de abuso quando infância. Isso também denota-se nesse período, ainda quando ele estava na base militar. Em 1963, ele foi avaliado psicologicamente com a baixa mental, com agora se tornando uma pessoa não só antissocial, mas foi avaliado com vários tipos de transtorno. Principalmente, já se tornava uma pessoa silenciosa. Os seus conviventes diziam que ao cabo de um dia para a noite já não conversava, já não era convivente, já não era tão amigável como era quando assim chamado por o seu nome. Retornando para casa, Alcala agora resolveu entrar para a escola, a Universidade de Belas Artes da Califórnia, e ingressando em 1964. Nesse período, teve todas as suas avaliações, como eu já disse, o seu QI super bem dotado, inteligente e de uma boa aparência. Ele teve a sua formação no ano de 1968 e como bom aluno. Só que agora, em 1968, no ano da sua formação, ele comete o seu primeiro crime. Alcala sequestrou uma menina de 8 anos. Porém, no momento que ele tentava asfixiá-la, policiais conseguiram chegar a tempo e aquela criança foi salva. Só que agora, Rodney Alcala não se chamava mais pelo seu nome. Ao fugir da cidade, ele mudou o seu nome para John Berg. Nesse período, todos os jornais do país, em nota pelo FBI, tinha não só a investigação, mas tinha também a imagem de Rodney Alcala, que agora se chama John Berg. Ele resolveu mudar-se para o estado de Nova York. E nessa mudança, ele percebeu que ele precisava de uma nova profissão. E ele passou a ser autossustentável como fotógrafo. Porém, duas crianças em 1971, ao ver Rodney Alcala na rua, percebeu que aquele homem era o homem dos jornais do qual a polícia americana falava. Rodney Alcala então percebeu que ele precisava fugir mais uma vez. Quero abrir uma observação aqui rapidamente. A série You é baseada no livro da Caroline Kempis. Porém, recentemente, com a sua nova temporada em série, foi perguntado se a série U foi baseado em Ted Bundy ou na vida de Alcala. Por quê? Porque pelos eventos do quais criava, como escolher as vítimas e como o público se apaixona pelo serial killer daquela série, ali do qual é chamado You. Porém, é baseado no livro da Carolina Kempis, lançado em 2014. Então, já respondendo alguns, antes de achar que a vida do nosso serial killer da série You, que está na Netflix, é baseado na vida de Alcala, já vou dizendo que não, e também não é baseado na vida de Ted Bundy, e também nós vamos falar mais para frente. Após ser reconhecido por duas crianças e denunciado, o FBI apreendeu Rodney Alcala e transferiu para a Califórnia, do qual foi julgado em corte. E na corte, infelizmente, o seu caso fez com que ele ficasse em juízo semiaberto pelo fato que não teve tantas provas necessárias. Porém, em juízo semiaberto, logo quando foi solto, ele já cometeu mais uma vez o crime. Dessa vez, ele não só sequestrou uma jovem, ele fez com que ela usasse todos os tipos de drogas. Só que agora, mais uma vez, Rodney Alcala foi apreendido e ficou mais 3 anos preso até o ano de 1974. Solto em 1977, Alcala agora resolveu se tornar tipógrafo. Nada mais era, nada menos do que a sua ideia de alimentar a sua sagacidade maligna. Sendo tipógrafo, começou a trabalhar no Los Angeles Times. Agora, Alcala resolveu ir para as praças e convidar várias moças. Era normal naquele período grande parte das moças querer trabalhar, não só para revistas, fotos como modelo, que era o sonho da época, mas ser uma modelo de capa fotográfica, ser candidata a trabalhar em jornal,
na TV e até em muitos dos programas que na época era normal a juventude ter um algoz inflamado de sair em capas de revistas. Nessas investidas em 1977, em junho de 1977 até maio de 1978, Rodney Alcala ataca novamente e dessa vez são 3 mulheres como vítimas, do qual ele estrupou, mutilou seus genitais e asfixiou até a morte. Essas são as primeiras vítimas do quais levou o seu período de corte mais uma vez. Então, anota esse detalhe que eu vou fazer mais algumas observações para você entender por que ele é um criminoso em série que foi apreendido por 8 mortes, mais 50 casos detidos, mas que pode ter assassinado mais de 130 mulheres. E não só mulheres, mas também rapazes jovens, do quais entrava no seu caminho. Para piorar, Alcala tinha uma sorte imensa, porque o engraçado é que todo programa de TV pede a sua ficha criminal antes. Só que agora ele é chamado por The Teen Game. O Dating Game naquele período era marcante, porque muitos casais jovens eram convidados. Não eram casais até estar no programa. Então você era um jovem, se você era moça, você era rapaz, você era doido para estar naquele programa, porque era eventos onde faziam com que casais eram iniciados. E ele teve a sorte de ser convidado. E no seu script era dito que ele é apaixonado por paraquedas, por motocicleta. Ele sempre tinha uma novidade nova dentro da sua apresentação que fazia as pessoas gostar de estar perto e ao vivo também. No programa, Alcala, em Via TV, conseguiu conquistar Sherry Bradshaw, que agora ganhou o encontro com Alcala, um encontro super romântico, uma área que totalmente eles poderiam escolher, porém no meio do caminho ela desistiu. Segundo ela, ele tinha algo assustador, e uma das coisas do qual fez e marcou. E isso foi dito até no Spotify, a fala dela, mas eu gosto de falar a fala dela, do qual ela disse, eu perguntei para ele, se você fosse alimento, o que você seria? Então ela disse que ele, olhando para ela, em todo silêncio, falou para ela, eu sou de banana, descasca-me e coma. Ele não disse mais nada, e com toda sua forma de se calar palavra por palavra, fez com que ela sentisse um arrepio imenso. Essas são as palavras descritas por Sherry Bradshaw, que foi uma das testemunhas também contra Rodney Alcala. Alcala só voltou a atacar novamente em 1979. Ele agora se apresentava como fotógrafo e teve novamente 2 vítimas. Agora é uma mulher de 21 anos, é uma moça nova de 21 anos e uma garota de 12 anos, que infelizmente ambas foram estupradas e asfixiadas. Também sofreu não só isso, né? Mas alguns detalhes. Vou pedir ao Alex para que coloque a imagem aqui no fundo. Vai estar aparecendo do seu lado direito e no seu lado esquerdo alguns jornais e detalhes. Porém, são fatos tristes. Então, eu gostaria de dizer para você que a gente vai deixar só o período de qual marcou o jornal da época. Porém, em julho do mesmo ano de 1979, Alcala foi preso. Desta vez, ele resolveu se esconder na casa da mãe, mas a polícia conseguiu apreendê-lo. Um caso curioso aconteceu nesse período do qual Alcala foi preso, mais uma vez em 1979. Porque naquele período, a polícia conseguiu detalhes e conseguiu achar um depósito, do qual Alcala escondia fotos negativas, fotos todas impressas. Mais de 1.700 fotos foram encontradas de mulheres e crianças de diversas idades, do qual Alcala tirou fotos. Fotos do quais, mais uma vez, vai passar na sua tela, tanto do lado direito, do lado esquerdo. Vai estar passando, porque eram eventos do qual ele escolhia a sua série de fotos e levava várias moças dia a dia para essas fotos, no qual ele percorreu não só a cidade de Los Angeles, mas também Nova York e outras cidades, do quais faz a polícia até hoje. Pessoalmente, agora no ano de 2020, a polícia detectou mais uma vez algumas vítimas, do qual foi feito por Alcala. O lado triste, e segundo a polícia, ele pode ter executado mais de centenas de mulheres. Isso é assustador. Alcala foi
apreendido e após ser apreendido pelas suas últimas duas vítimas, ele foi sentenciado à morte. Em 1984 e 2001, ele conseguiu anular duas vezes. Porém, em 2010, teve uma mudança no cenário. Em 2010, ele foi avaliado com mais novas 4 vítimas, no total de 8 vítimas agora, do qual fez ele ter a sentença capital. Isso em 2010. E o interessante é que um fato ocorreu, um fato que dificilmente uma pessoa já conseguiu perceber ou ver, onde um juiz em uma corte chora e não consegue falar sobre o caso, porque ficou totalmente aterrorizado. Alcala agora teve sentença capital porque a juíza não pegou leve. E mais uma vez ele foi para a prisão. E mais uma vez teve uma série de avaliação, onde em 1971 e 1977, quando ele estava no estado de Nova York, foi encontrado mais 2 corpos de 2 mulheres, do qual foi relacionado a Rodney Alcala. Não só isso, mas também foi encontrado fotos e também digitais, cabelo, sangue, no caso o seu DNA em si era encontrado nos corpos das vítimas. Considerando assim, Rodney Alcala pegou mais 25 anos de prisão. Após ser considerado culpado e ter 25 anos a mais de prisão adicionado por ter novas vítimas encontrado, a polícia em si continua a afirmar que Rodney Alcala não teve só 8 vítimas. Ele teve mais de centenas de vítimas. E com o decorrer do processo, ainda no ano de 2020, foi encontrado novas provas que levavam ao DNA de Rodney Alcala. Agora, recentemente, em 2021, ele veio a falecer. Vejamos que ele estava no corredor da morte há anos, mas provas e provas o levavam a ser comprovado que Rodney Alcala não executou vidas, infelizmente, somente no estado de Nova York, mas também na Califórnia, em Washington DC, e até hoje a polícia afirma, infelizmente, com novas fotos e eventos se comprova que até hoje muitas das famílias até hoje estão à procura de suas filhas que podem ser vítimas de Rodney Alcala. Rodney Alcala fez com que a nação estadunidense tivesse um alarde medonho de terror e medo. É perceptível que a vida de Rodney Alcala, toda a sua vida, ele fazia com que suas vítimas se apaixonassem pela ideia e a forma de seu trabalho. É dito que Rodney Alcala apresentava um portfólio de fotos e eventos do quais as próprias vítimas do quais que ele executava antes, ele apresentava como fotos novas para suas vítimas agora. Ou seja, a moça do qual ele convidava nesse momento ia ver a foto de uma vítima anterior. Então, devido a esse fato, algumas das mulheres do quais conseguiu escapar de Rodney Alcala afirmou: eu vi e assisti várias fotos de moças nuas de biquínis em lugares diferentes, cidades diferentes dos Estados Unidos, do qual ele demonstrava que ele era um fotógrafo profissional. Ele apresentava ser um fotógrafo profissional. Ele fazia com que a gente gostasse de ouvi-lo. Isso é dito por uma das vítimas do quais escapou de Rodney Alcala. Triste ler e saber esse evento do qual marcou a nação estadunidense. E mais um detalhe que gostaria de dizer, mais uma vez a vocês, todas essas séries e detalhes é tirado do site do FBI, então é uma série de eventos históricos do quais marcou o país. É uma série totalmente baseada em serial killers. Esse é o primeiro serial killer do qual nós estamos apresentando, Rodney Alcala, mais conhecido como John Berg, o assassino do namoro na TV. Rodney Alcala morreu no ano de 2021. Porém, ele é somente mais uma das pessoas do qual assistimos em séries e filmes americanos, em TV. Vemos sempre jornais e sempre citações do seu trabalho, de uma forma onde que o seu trabalho era bem apresentado e as vítimas gostavam de segui-lo. Deixo aqui para vocês essa série que nós iniciamos com a vida de John Berg, que nada mais é do que Rodney Alcala. Nós vamos falar de mais serial killers, mas eu gostaria mais uma vez de deixar um recado para você. Toda essa investigação e análise é tirada de jornais que estão na página oficial do FBI. E nós vamos ter vários eventos agora e apresentação de fatos reais. Gostaria não só da sua presença
no comentário, sua curtida, que você possa compartilhar, que você possa dizer algum evento, acontecimento histórico, algo que você gostaria de ver, não só de fatos e eventos, assim como nós obtemos do nosso público, principalmente do Spotify, que pediu para que nós fizéssemos uma trilogia nova de audiocast baseado em fatos do qual o FBI aprendeu. Eu gostaria que você dissesse o que você gostaria de ver, de aprender, de conhecer e de também de ver o lado do qual a nação estadunidense foi marcado. Não precisa ser totalmente triste na vida de pessoas do qual nós perdemos. Também quero deixar aqui todo o meu respeito aos familiares de muitas das vítimas do qual foi feito. Não só por este serial killer, mas pelos outros. Nós acreditamos que essa semana ainda a gente vai trazer o caso de Charles Manson, o caso do Al Capone, e a gente também vai trazer do Ted Bundy. Mas deixo mais um recado aqui, nós não temos nenhuma empatia, amor, abraçamos nenhum momento, nenhum tipo de ataque à liberdade. Gostaria mais uma vez de agradecer você que está aqui nesse vídeo, que você possa curtir, dar like, comentar, e também gostaria de dizer, nós temos lá no Spotify todas as entrevistas do qual a gente vai lançar, notificação, todo esse formato de entretenimento que não só de fatos tristes e de eventos do qual o FBI aprendeu e de coisas que marcaram a nação estadunidense, nós vamos ter muitos fatos históricos bons, e não só da nação estadunidense, inclusive do Brasil, mas eu gostaria de dizer para você, curte, comenta, dá like, partilha, que você possa dar um feedback, dizer, eu gostaria de ouvir, saber tal história, eu gostaria de ver o que a polícia fez, os eventos que marcaram aquele período, e nós vamos estar assim formando vídeos em forma de entretenimento. Gostaria de agradecer ao nosso diretor Júnior Andrade, também o Alex Pixel, e também Elisângela Alencaus, todo o estúdio Boston Podcast TV, principalmente por estar abrindo esse espaço para a gente fornecer entretenimento, querendo ou não, uma forma jornalística de demonstrar alguns fatos, e agora de uma maneira que até é difícil para mim falar. Por isso que nós tivemos vários cortes até mesmo nesse vídeo. Lá no Spotify em áudio a gente fala tudo, né, em sumas, detalhe, lendo, né, toda a suma do que a polícia na época dizia. Porém, é muito difícil para nós também. Isso é bem marcante. Nós gostamos de falar mais de coisas boas, de vivas. Mas uma coisa eu aprendi com tudo isso, que nada melhor do que fornecer com verdade, sobre a verdade somente. Então são fatos reais, vai ter as fotos e tudo. Gostaria de agradecer mais uma vez o Alex Pixel e me espere para os novos vídeos. Essa semana a gente vai estar no Spotify e também no YouTube, na Ruby, com vídeos novos. Mas eu gostaria mais uma vez de dizer, sem a sua presença, nosso produto principal não tem valor nenhum. Estou de Boss Podcast terminando aqui. Obrigado a todos vocês.